E hoje no quadro Gostei, Recomendo, olha que nome lindo de livro, Um Anjo em Nossa Vida. E o subtítulo é A Preparação de um Espírito para Retornar ao Corpo Físico. Nós vamos conversar com a autora dele, a Célia Xavier de Camargo. Bom dia, Célia. Oi, bom dia, William. Tudo bem? Obrigado pela sua participação, conversar com a gente. Eu que agradeço. Que livro lindo, que capa maravilhosa. Está muito bem editado também pela Petit. Bonito, Está muito bonito o Ficou seu livro. Bom. Gostei também. Esse livro é o seu 23º? Terceiro. 23º livro. Um dia eu chego lá, viu? Os dois são infantis. Não entendi. São 23 livros, sendo que 2 são infantis. Que bonito. Qual o nome dos 2 livros infantis? É Um Menino Ambicioso. Uhum. E o outro é um livro em francês, que saiu lá na Europa. Que bonito. Muito lindo, muito bom saber que você também escreveu para as crianças. O livro Um Anjo em Nossa Vida. Gostei, recomendo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa obra sua mais recente obra, seu 23º livro. Então, William, é muito interessante porque é um trabalho que se desenrolou através do grupo de jovens com o qual nós temos relacionamento. E vários deles, inclusive, também escrevem, né? Os livros. Sim. Já tem livros publicados. Uhum. E nós temos um trabalho de periferia. Tá. E eles, então, nesse trabalho de periferia, que eles nos acompanham, né, para ajudar as pessoas, eles entraram em contato com essa família, né, com esse caso, né? E dessa forma, isso foi fazendo com que eles se envolvessem de uma tal maneira com o problema, com a situação, e que passaram que o César Augusto Meleiro passou até a relatar o caso, né, que aconteceu. Eu sei que faz parte da nossa vida e tudo mais, mas nós não conhecemos família, não conhecemos nada, porque ele não dá nomes. E aí um dos rapazes, né, reencontrando alguém que ele sentiu que amava, que já conhecia de longo tempo, né, o processo começa a girar em torno dessa ligação deles e ele acaba então resolvendo reencarnar. E aí o César Augusto Meleiro vai relatar como que foi esse processo, né, de preparação até chegar ao ponto em que ele retorna ao nosso mundo, né? E eu acho bacana porque uma das coisas que a gente sempre se questiona na vida, Célia, é sempre aquela pergunta, de onde viemos, não é isso? E o teu livro dá uma resposta bem gostosa, né? Sobre reencarnação e com base aí no espiritismo. Dá. E dá também aquela, pelo menos eu senti isso, sabe? Porque eles dizem, né, o César Augusto falando, inclusive, ele fala assim, olha, é muito difícil a gente pensar em reencarnar, estando no mundo espiritual. Por quê? Porque eles estão livres, têm liberdade para tudo, fazem aquilo que querem, estão num local muito bom, agradável, né? Trabalham, né? Se relacionam com todo mundo. Quando estão com saudade da família, vêm visitar, né? Mas eu fiquei pensando assim, e nós aqui, né? Já pensou a gente? Célia, todos os seus livros são psicografia do espírito César Augusto? Não. Eu tenho 3 livros que são de psicografia do Jesus Gonçalves, os 3 primeiros. Tá. Né? Perdoa, Abre Sem Mim, Em Busca da Ilusão. Né? O Eric é um outro espírito, que também eu tenho 3 livros também que são dele. Tenho dos jovens, né? Tenho o Jerônimo Mendonça também, que é... E como que é o seu processo? Conta pra gente, porque a gente fica sempre muito curioso, né? Porque o programa é ouvido por várias pessoas também, nem sempre todas são espíritas. Então, para quem não é espírita, não conhece esse processo de uma autora que escreve, ou seja, que psicografa aquilo que o espírito vai ditando para ela, então é um romance da Célia Xavier, porém uma psicografia do espírito César Augusto. Como que é esse processo? Você fica na sua casa, você tem um cantinho especial para isso? Eu fico Conta para quem não entende. Eu fico na minha casa,
Eu fazia antes no centro. Sei. Mas como eu comecei a achar mais fácil fazer no computador, porque há muitos anos que eu faço, né, no computador. Você fazia antes nos cadernos? Fazia em cadernos. Tá. Aí o que acontecia? Eu tinha que passar Nossa, dá na um trabalho. máquina de escrever, né? Uhum. Que a gente nem vê mais, né? É. Passar na máquina de escrever. E aí, Uhum. para corrigir, era um problema seríssimo. Né? Então, em virtude disso, eu resolvi, depois que eu comecei a lidar com o computador, já tinha bastante traquejo, achei mais fácil e realmente é extraordinário, né? Claro. A gente corrige logo. Você quer mudar um parágrafo de lugar, é só arrastar, né? Só arrastar, se quiser trocar, não tem problema nenhum, né? Então, isso é muito bom. Então, eu fico na minha casa e eu também tenho uma particularidade que eu sou mais ou menos, talvez minha mediunidade seja mais ou menos como a da dona Ivone Pereira, né? Como que é a sua Rio de mediunidade? Janeiro, né? Desencarnada há muitos anos, quem eu venero. Eu acho uma criatura extraordinária e tem livros extraordinários. Sim. Mas, porque tem pessoas, o Chico, por exemplo, Divaldo, quando a gente vê na televisão ou quando a gente ia visitar o Chico, ele estava lá com a mão na cabeça, né, psicografando, mas as pessoas tinham que ficar mudando as páginas, trocando de lápis, porque quebrava a ponta, né? E no meu caso, não. No meu caso, William, eu ouço os espíritos ditarem. Eles dizem assim, escreva. Agora nem falo mais isso, porque eu já percebo e já vou escrevendo, né? Sim. Mas eles diziam para mim, escreva. Aí eu começava a escrever. À medida que eles começavam a ditar, né? Então diziam alguma frase, por exemplo, o sol amanhecera lindo neste dia, né? As folhas estavam verdes em virtude e com gotas ainda em virtude da chuva que caíram no dia anterior, essas coisinhas assim. Sim. Aí eu já ia vendo as imagens, já vou vendo as imagens. E aí eu já me despreocupo com o espírito que está ditando, né? E passo aí passa talvez a ser um processo mais automático, eu acredito. Sim. Porque aí eu não penso mais nisso e só vou escrevendo. Sei que não sou eu, né? Porque eu não tenho imaginação para tanto, mas funciona muito bem desse jeito. Que bonito isso, saber que quem escreveu esse livro foi um anjo, né? Quando um anjo é o próprio autor da história, um anjo em nossa vida. Então, mas sabe por quê? Por causa porque as pessoas que não são espíritas, às vezes veem algum espírito e acham que é um anjo, né? Acham que é um anjo. E no caso viram o César Augusto, que tem o cabelo encaracolado, só que é um anjo. Eu vi um anjo, né? E é engraçado os rótulos que a gente mesmo cria, né, Célia? A gente cria rótulo, é anjo, é mentor, é espírito de luz. E a gente mesmo, né, vai colocando os rótulos, ser humano, né? Vai colocando e eu vejo tudo assim. Tem gente que fala assim, eu não acredito em espiritismo. Eu falo assim, você não ora, você não fala com Deus, não fala com Jesus, você não fala com seu anjo da guarda. Então, você está falando com um espírito. Então, quer dizer, não foi o espiritismo que inventou espírito, né? Espírito sempre esteve no mundo. Eles sempre existiram, né? E quando as pessoas falam em anjo da guarda e tudo mais, todo mundo já mentaliza aquele anjinho ali de asas, né? Mas na verdade não é nada disso, é um espírito comum. Só que é um espírito, a doutrina espírita nos fala muito bem sobre isso, né? No livro dos espíritos. É um espírito como qualquer outro, só que é um espírito que já atingiu uma elevação tão grande, né, que ele não precisa mais reencarnar na Terra. Mas ele recebe de Deus a bênção, né, para nós, de nos direcionar na vida. Célia, esses são os espíritos protetores, os anjos da guarda, né? Célia, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. A Célia Xavier de Camargo, que é formada em Direito, médium, oradora, né, Célia? Tanto trabalho aí, 23 livros publicados. E hoje no quadro Gostei e Recomendo, nós estamos recomendando o livro Um Anjo em Nossa Vida, a preparação de um espírito para retornar ao corpo físico, pela editora Petit, que encontra nas grandes livrarias, né, Célia? Sim. Qualquer grande livraria tem, sim. Célia, e deixa um recado para os nossos ouvintes que ainda não leram a sua obra. Pois não. Então eu deixo um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo, né? E com essa recomendação, se vocês puderem
pelo menos entrar numa livraria e ver a capa, e perceber, vocês vão ver, né, a realidade do livro e ver como, se vocês puderem ler, vocês vão ver como é interessante a história que o César Augusto narra. Porque é uma história que pode fazer parte da nossa vida, a vida de qualquer um de nós. Porque todos nós temos amigos no mundo espiritual. Às vezes a gente encontra alguém que a gente acha que já conhece e nunca tinha visto. Então essas coisas, ou a gente vê um lugar e sente que já esteve lá, nunca visitou e sente que esteve lá. Então todas essas coisas estão fazendo parte do nosso dia a dia. Que bonito, Célia. Olha, fique com Deus, muita saúde para você continuar esse trabalho muito bonito e sucesso sempre. Um beijo, muito Célia obrigada, Xavier. William, para você também, viu? Obrigada. Gostei e recomendo.